Bom dia a todos. Eu me chamo Raina Gadelha, eu sou administradora de formação e estou como coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Barcelos, que é um município do interior do estado do Amazonas. Barcelos é um município localizado na calha do Rio Negro, tem pouco mais de 27 mil habitantes, segundo o último IBGE, e é conhecido como a capital da pesca, a capital internacional da pesca esportiva. Atrai pessoas do mundo inteiro para a pesca do tucunaré. Também temos riquezas naturais incríveis e o Festival do Peixe Ornamental. Bom, em 2017, quando nós entramos nessa gestão do município, foi criada a Casa de Apoio. Eu não sei como funciona nas outras regiões do Brasil, mas no interior do Amazonas é muito comum a criação de casas de apoio na capital para apoiar os munícipes que vão até a capital buscando tratamento especializado de saúde. O que nós fizemos? Tinha a casa de apoio, que recebia esses pacientes, né? Só que gerava muito problema. Por quê? Tinham questões de relacionamento interpessoal entre os pacientes, tinha paciente que ia e o acompanhante abandonava, tinha paciente que ia para a festa. Então, a gente passava mais tempo resolvendo problemas, gerenciando conflitos, do que, de fato, cuidando do objetivo principal, que era o tratamento de saúde desse paciente. Então, foi decidido, entre a gestão municipal e a gestão de saúde, excluir a questão do apoio de moradia, mas sem deixar de dar o apoio necessário para que esses pacientes pudessem ter apoio nos procedimentos de saúde na capital. Então, nós criamos o Núcleo de Apoio à Saúde do município de Barcelos. O Núcleo de Apoio à Saúde é uma estratégia criada pela gestão do município de Barcelos a fim de prestar um serviço de saúde de qualidade no que diz respeito ao acompanhamento de pacientes referenciados para consultas, exames, procedimentos em Manaus, através do sistema de regulação, o SISREG. Pois o modelo de casa de apoio, além do grande custo, não gerava uma satisfação nos usuários e nem os resultados esperados, apesar dos esforços para sua manutenção. Portanto, foi pensada numa forma de criar um núcleo exclusivamente administrativo, onde não há apoio de moradia, mas que dá todo o suporte necessário para que os pacientes possam iniciar e concluir o seu tratamento de saúde em Manaus. Bom, como nós falamos, né, a situação da questão do núcleo foi por conta dos grandes problemas que a casa de apoio gerava, e as pessoas tiravam o foco principal da casa de apoio e não saíam de lá satisfeitos por causa dos problemas interpessoais que eram gerados dentro da casa. A estrutura física do núcleo. O Núcleo de Apoio à Saúde do município, ele é localizado em Manaus, funciona como escritório administrativo, tem todo o suporte, né, de computadores, internet, para que o trabalho seja desenvolvido da melhor maneira. Tem 2 carros, possui uma equipe técnica composta por uma enfermeira, que é a coordenadora do núcleo, 2 assistentes sociais, técnicos em enfermagem, um assessor de comunicação e 2 motoristas. E a gente vai explicar por que técnicos em enfermagem. Como funciona o nosso fluxograma? Primeiro, o paciente no município ele é atendido na UBS, né, e lá o médico vai identificar a necessidade de um atendimento especializado. E ele vai encaminhar esse paciente através do termo de referência para que ele procure a coordenação de regulação, que é na Censa, para a inserção dessa solicitação no sistema de regulação. Chegando lá, ele vai entregar para a coordenadora, e a coordenadora vai fazer a inserção no sistema, e o paciente aguarda em casa a liberação do atendimento. Quando esse atendimento é liberado, a coordenadora, né, faz a busca ativa desse paciente para os trâmites burocráticos, para que essa viagem do paciente seja agendada, e o núcleo de apoio é acionado. Nesse contato entre a coordenação de regulação e o núcleo de apoio, já são passadas todas as informações do paciente, onde ele vai morar. A única coisa que a gente pede do paciente é que ele localize um parente ou um amigo onde ele possa residir em Manaus, mas, no último caso, se não houver, o município entra com apoio de moradia, através de pagamento de diária de hotel, alimentação e tudo que for necessário. E aí o paciente é liberado para a viagem. Quando ele chega em Manaus, que normalmente as viagens são de barco no interior do Amazonas, a equipe do núcleo já está no porto, aguardando, tem todo um acolhimento para que,
já quebre o gelo daquele paciente que já vai com um pouco de medo para a capital. E aí, esse paciente ele é deixado na casa do familiar. No dia da consulta, a equipe do núcleo vai buscar na casa do paciente e um técnico de enfermagem vai acompanhar o paciente nessa consulta. Por que o técnico de enfermagem? Porque o paciente do interior ele tem, normalmente, dificuldade para se expressar, para falar o que ele está sentindo e para entender também o que o médico vai falar com aquela linguagem toda técnica. Então, o técnico de enfermagem ele vai gerar um relatório e vai dar prosseguimento no que for necessário de agendamento de exames, de novas consultas no CISREG. Então, o paciente é liberado, ele, dependendo do tempo, ele volta para o município para aguardar as novas liberações e o núcleo de apoio tem todo o controle daquele atendimento do paciente. Porque, às vezes, o paciente ia para Manaus e, quando ele via a grande dificuldade das barreiras burocráticas diante dos sistemas, tem que baixar aplicativo, tem que acompanhar na UBS se aquele exame ou consulta foi liberado, ele desistia do tratamento. E a gente acabava tendo o paciente retornando com o mesmo problema para o município. Então, o paciente aguarda, ou em Manaus, ou ele volta para o município, aguardando as novas liberações, e o núcleo de apoio que faz todo esse acompanhamento. Se foi liberado um novo exame, nova consulta, para que esse paciente tenha sucesso, tenha êxito no tratamento. E em dados, podemos dizer que, até hoje, nós já atendemos mais de 5.320 pacientes, sendo que 65% desses pacientes tiveram êxito total no tratamento, ou seja, nós conseguimos ter controle, nós conseguimos apoiar esses pacientes, eles conseguiram concluir seus tratamentos. 15% desses pacientes ainda estão em tratamento, são pacientes com câncer, pacientes que fazem hemodiálise, pacientes com doenças crônicas que precisam de acompanhamento e não vão deixar de ter esse acompanhamento. E, digamos que o restante são pacientes que abandonam o tratamento, mudaram de cidade ou foram a óbito. O núcleo de apoio ele também presta outros serviços que são muito importantes para o nosso município. Os pacientes que são encaminhados via hospitalar, eles geralmente também vão com acompanhantes para Manaus, eles recebem apoio à questão social, o paciente, eles recebem visitas das nossas assistentes sociais para identificar algumas necessidades e também até a alta médica. Quando ele tem alta médica, o motorista do núcleo vai pegar esse paciente, leva até a casa e já agenda a viagem de volta para o município. A equipe de assistência social do núcleo também oferece apoio em casos de óbitos de pacientes em Manaus, porque a gente sabe que também a questão do óbito tem muitas situações burocráticas que precisam de apoio de alguma assistente social, toda a questão do translado até o município, de avião, de barco, o núcleo de apoio dá esse suporte. Também damos suporte social aos acompanhantes de pacientes em Manaus, se estão com problemas sociais, vulnerabilidade social, a gente envia cesta básica, o que for necessário para apoiar esses pacientes. E também a equipe do núcleo, a equipe de assistência social do núcleo, ela faz com que a garantia dos direitos, que eles tenham acesso a esses direitos, como recebimento de fraldas, de medicamentos de alto custo, que também só são liberados, você só consegue fazer esse processo burocrático para recebimento em Manaus, através da Central de Medicamentos do Amazonas, e o paciente do interior normalmente não vai ter esse apoio. Bom, é muita coisa que o núcleo faz, mas com 10 minutos a gente não consegue falar tudo. Mas eu acredito que eu consegui resumir de uma forma clara o papel do núcleo e a importância que ele tem na vida das pessoas do interior do estado do Amazonas. Muito obrigada.